Queridos irmãos, muita luz a todos vocês. Nós estamos aqui nesse movimento, de entrevistar os nossos companheiros, palestrantes do 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que traz como tema central esse ano, Conhece-te a ti mesmo. E dentro dessa proposta, nós temos aqui do nosso lado a nossa companheira Catarina Rocha Monte. Ela que mora lá no estado do Ceará e veio nos contemplar com uma palestra, com algumas rodas de conversa, aqui no nosso Congresso Espírita Estadual. Catarina Rocha Monte, você é filósofa, professora de filosofia, escritora. Que bom ter você conosco aqui. Obrigada, Enio. Um prazer. O congresso foi excepcional, um tema extremamente pertinente, esse do conhecimento, do conhecimento de si. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, nada melhor do que falar sobre autoconhecimento com uma pessoa que é doutora na área, e vem trazer essa proposta de conhecimento à luz da doutrina espírita. Catarina, autoconhecimento, Quais são os caminhos e quais os possíveis benefícios desse esforço interno? Esse ensejo, de buscarmos a nós mesmos, ele já era algo que existia ali desde os tempos antigos, Então essa expressão, conhece-te a ti mesmo, ela estava ali no oráculo de Delfos, como uma espécie de exortação. E ela foi muito difundida por Sócrates. E é um trabalho de busca da nossa verdadeira essência. Muitas vezes nós nos comportamos de maneira muito superficial, nós nos confundimos com uma espécie de eu social que nós criamos, que nós moldamos. E hoje em dia a gente está um tanto quanto perdido nessa superficialidade. A gente vive, como todos sabem, um período de avanço tecnológico que tem todas as suas benesses para a sociedade, mas que também tem os seus prejuízos. Um desses prejuízos é a gente se perder um pouco na imagem que a gente cria para o outro. Isso é muito problemático porque quando nós formos chamados à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós vamos ser identificados por aquilo que nós realmente somos e por aquilo que nós fizemos de nós mesmos durante essa oportunidade da encarnação. Então, se nós criarmos uma espécie de máscara social ou de um eu que, na verdade, não reflete aquilo que nós verdadeiramente somos, nós vamos ter um prejuízo quando nós fizermos essa passagem, porque o mundo espiritual é o mundo da realidade, é o verdadeiro mundo. Então a gente precisa tentar minimamente nos aproximarmos da nossa realidade mais profunda. Por mais que seja algo difícil, já que nós somos seres naturalmente voltados para a exterioridade, é preciso que a gente busque sempre essa realidade espiritual e que a gente também conduza a nossa vida de acordo com essa realidade de que nós somos seres imortais, nós somos espíritos em evolução e nós não podemos simplesmente nos entender como esse ser circunstancial que está nessa encarnação. Então, às vezes, a gente se apega muito ao nosso status social, a gente se apega muito à nossa raça, à nossa família, a nossa família no sentido de você pertencer a uma família nobre. Então, assim, aquilo que são questões contingenciais acabam gerando um apego em nós e tudo isso vai ficar. Então, como diz o Divaldo, uma frase que eu gosto muito, aquilo que nós somos, nós levamos, aquilo que nós temos, nós deixamos. Então, o exercício de autoconhecimento é um exercício, como diria o Sócrates, de preparação para a morte. Mas esse preparar-se para a morte não é necessariamente algo trágico, algo tétrico. Preparar-se para a morte é buscar uma verdadeira vida, uma vida de acordo com as verdades espirituais. Muito bom. É interessante, porque assim, às vezes
a pessoa tem uma certa dificuldade, coloca uma resistência nessa proposta do mergulho interior, com medo do que você vai encontrar ali, né? Em termos dessa possibilidade de sombra, como muito se diz. Mas o Espiritismo, né, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito, o irmão que se identifica como Espírito Protetor, ele fala muito sobre as potencialidades humanas, né? Como é que é isso? Como é que é essa coisa das potencialidades humanas? Nós somos seres criados por Deus. E aquilo que é criado por Deus tem uma dignidade própria. Nós somos filhos de Deus. Essa é a mensagem que Jesus veio nos deixar. Nós somos seres eternos, criados e amados por Deus. Então isso é um status de dignidade muito grande do ser humano que precisa ser considerado. Mas também nós sabemos, segundo o Espiritismo, que nós fomos criados simples e ignorantes. E nessa grande jornada do princípio espiritual, até nós chegarmos ao processo de individualização, nós atravessamos um período de evolução que faz com que nós tenhamos ainda uma carga de animalidade muito grande, uma carga de instintualidade muito grande. Então, esse momento que nós vivenciamos hoje, esse momento de termos já uma noção ética bem estabelecida, nós termos princípios morais norteadores e principalmente de nós estarmos nesse caminho com a vontade de trilhá-lo, isso é algo relativamente novo diante da imensidão do nosso passado. Então a gente não precisa ter a pretensão de conseguir uma iluminação a toque de caixa, porque a natureza não dá saltos. Então Deus tem uma benevolência infinita, porque Ele nos ama infinitamente e Ele tem a paciência de ver a nossa evolução no tempo dele, né? No tempo de Deus. Então a gente tem que ter a capacidade também de auto-perdão, de indulgência, claro. Quando a gente sai um pouco dessa exterioridade, quando a gente tenta sair um pouco dessa superfície, né, e voltar para si mesmo, a gente vai sofrer um pouco. Então, quando você está sozinho e é necessário que às vezes você esteja, esse contato, né, de você consigo mesmo, ele traz uma certa carga. Então não é algo fácil. Quando a gente começa a ver os nossos defeitos, quando a gente começa a ver as nossas reações negativas, mas quando a gente vai se percebendo, tudo isso é um passo. Então a tomada de consciência de si, ela é gradual. Então, cada passo desse que a gente dá no sentido de aumento da consciência de si, isso gera um pouco mais de brilho em nós, digamos assim, a nossa luz interior. Então, é como se nós tivéssemos muitas camadas de sombra, que são os nossos erros, que são os nossos traumas, que são as estradas, né, nas quais nós nos perdemos. Toda essa estrada kármica, toda essa estrada do passado, ela está gravada em nós. Óbvio que nós não temos toda uma consciência disso, mas isso pesa, né? Então a gente faz esse esforço, né? E a cada ato de generosidade nosso, a cada ato de contrição nosso diante de nosso Senhor Jesus Cristo, um pouquinho da nossa luz vai brilhando mais. Então é como se a gente fosse realmente limpando um receptáculo. A gente pode imaginar dessa forma, usar essa metáfora. A nossa alma é como se fosse um recipiente. E esse recipiente está muito sujo. Mas imagina um recipiente muito sujo onde você começa a jogar água limpa. No começo parece que não vai mudar nada e parece que a água está ficando mais suja, porque a parte da lama vai subindo. Mas aí, aos poucos, né, gradativamente, essa água vai sendo renovada. E o processo é esse. Em um primeiro instante, a gente se assusta porque vai emergir muito dessa lama que ainda está em nós, dos nossos desvios, de todos os momentos em que nós nos desviamos da lei do amor. Mas a gente vai encarar isso com muita sobriedade, com muita fé em Deus, para que a nossa alma se torne
um receptáculo para que Jesus comece a agir na nossa vida. Muito bom. Catarina, qual a relação possível entre o mito da caverna e isso que nós estudamos e vivemos aqui nesse mundo material à luz da doutrina? Você estabelece uma relação? O mito da caverna ele é bem interessante, né? bem paradigmático da filosofia platônica, que ele mostra as pessoas vivendo como se estivessem contemplando apenas sombras, né? E quando na verdade eles nem sequer conhecem as verdadeiras coisas, as verdadeiras imagens. E quando aquele indivíduo que sai da caverna olha para a luz, o que é que acontece primeiramente? Ele fica quase cego, né? E depois, quando ele retorna à caverna, acontece uma outra coisa. As pessoas com quem ele fala não acreditam nele, quando ele diz que aquilo que eles estão vendo é apenas sombras e que lá fora tem todo um mundo muito mais bonito, né? Se nós levarmos isso para o nosso contexto espiritual, a gente pode ver a seguinte imagem. Alguém que vislumbrou a realidade espiritual, tanto no seu aspecto mais denso, mas principalmente no seu aspecto mais luminoso, ele começa a tentar modular a sua vida de acordo com a ideia desse mundo. E aí ele vai se tornar, às vezes, uma pessoa um tanto quanto deslocada daquele contexto no qual as pessoas estão totalmente imersas nessa materialidade, nessa vida que não é a verdadeira vida. Então são valores diferentes. Então quando alguém que está nessa jornada espiritual, que está realmente se esforçando para viver conforme os ensinamentos do Cristo, quando ele tenta, às vezes, mostrar isso dentro de uma realidade, às vezes ele é tido por tolo, às vezes ele é tido por louco, né? Então existe realmente essa analogia, no sentido de que todo aquele que vislumbra, né, esse sol, uma outra possibilidade possível de analogia é a gente entender esse sol como Jesus, como a luz, porque é só através dele que a gente consegue, né, enxergar verdadeiramente a essência espiritual das coisas. Então, assim, muitas analogias são possíveis, mas a ideia básica, né, que me vem no momento é justamente essa, de que há uma certa inadequação entre alguém que busca a vida espiritual e alguém que está realmente totalmente voltado para a vida material, o que não quer dizer que nós precisemos abandonar a nossa vida material com suas necessidades, que elas são realmente prementes e a gente precisa estar dentro de um determinado contexto. Mas a gente precisa estar no mundo sem ser do mundo. A gente precisa apenas habitar esse mundo com o coração iluminado, sabendo que a nossa verdadeira casa é a pátria espiritual. Maravilha! Meus irmãos, que bênção, né? A profundidade com a qual a nossa irmã Catarina trata essas questões filosóficas à luz da doutrina espírita. Nós te agradecemos profundamente, Catarina, pela paciência, né, por ter acolhido o nosso convite nesse momento de entrevista e desejamos sempre o melhor para você e muita luz na sua caminhada. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muita paz. Até a próxima.